E aí, pessoal, já faz tempo, né, que eu não apareço com uma videoaula, mas finalmente a gente tá voltando. Só para justificar a vocês o porquê de eu não gravei mais aula durante a semana passada. Primeiro, porque eu tô com uma reforma, tava com uma reforma em casa, eu não tinha como gravar, não tinha um canto pra eu gravar. Eu acho que na nossa última web aula vocês até viram as coisas como estão. Ainda não terminou, mas pelo menos esse quarto agora que vai ser o meu local de trabalho já tá ok. O segundo, porque nós entramos no conteúdo de Python. E essa parte introdutória, eu acho que Gustavo Guanabara atende muitas necessidades da gente. Até aconselho que quem puder, continue vendo os vídeos de Gustavo Guanabara, porque ele é muito bom, cara. Aquele homem é muito bom. Independentemente da ordem que a gente está trabalhando aqui, vocês podem estar assistindo lá, treinando as coisas que Gustavo Guanabara está fazendo. Não vou ficar apenas com os vídeos de Gustavo Guanabara, eu acredito que eu só passei aqueles dois mesmo, o resto é complementar caso vocês queiram, porque vocês têm necessidades especiais, no sentido de específicas, tá? Assim, e eu gosto de trabalhar especialmente as dificuldades de vocês. Vamos lá, hoje a gente vai continuar com o nosso conteúdo e nós vamos continuar construindo algoritmos. Essa construção de algoritmos vai se dar agora da seguinte forma. Como nós já introduzimos Python, a partir de agora vocês só vão programar em Python. Porém, eu irei mostrar para vocês os códigos em Visualg, no pseudocódigo, para que vocês vejam primeiro o código em pseudocódigo, entendam o problema, depois a gente passa a codificar em Python. As atividades também tem algumas coisas em pseudocódigo, mas é a leitura. Vamos. Na aula de hoje a gente vai ver o seguinte, essa aula vai ser dividida em 3 partes, tá, pessoal? Na primeira parte a gente vai ver coisas de atribuição, saída e entrada, que são as instruções primitivas. Atribuição, saída e entrada. Toda linguagem de programação tem isso, a gente já viu algumas coisas por cima, mas tem muita gente ainda errando nisso aqui, ó, em atribuir, tá? Então, a atribuição, no Visual a gente tem aquela setinha, a setinha, né? Que você atribui, por exemplo, 10 à variável A, você está jogando 10 dentro do A, ou no Python você tem o igual. Aí tem gente que está botando 2 pontos lá no Python, tá errando algumas coisinhas, né? Vamos ver isso melhor. As saídas, que no Python é o print, no Visual é o escreva, e nós temos as entradas, que no Python é o input, e no Visual é o leia. Então, a gente vai ver essas daí. Então, vamos lá, pessoal, ó. Nas instruções primitivas, é só checar que tá gravando, são os comandos básicos que todas as linguagens de programação têm. Se você for programar em Python, vai ter essas instruções primitivas. É claro, a sintaxe, a forma de escrever vai mudar um pouco de acordo com a linguagem de programação. Sempre vai ter entrada, sempre vai ter saída, sempre vai ter atribuição. Isso permite que a gente faça movimentação dos valores das variáveis. De repente, como a gente viu na última aula lá na web aula, aquele problema de trocar de variáveis, né? Jogar um valor dentro de um, outro valor dentro do outro, e isso vai mudando os valores das variáveis com o passar do tempo. Então, bora lá. Vamos ver aqui. Esse aqui eu trouxe dois, é o mesmo código, tá, pessoal? Mas só que de duas formas, para a gente pensar. E a gente vai trabalhar atribuição. Gente, atribuir um valor a uma determinada variável significa que eu vou jogar dentro da variável alguma coisa. Então, eu tenho essa caneca e dentro dessa caneca eu vou jogar o quê? Água. Então, o conteúdo dessa caneca é a água. A caneca é a variável, ok? Então, é isso que a gente vai treinar. Então, eu tenho aqui em pseudocódigo, eu tenho duas variáveis. A variável preço e a variável total. Elas são do tipo real. Que no Python isso vira float. Vira float, ok? E tem a variável quantidade, que ela é um inteiro. Que no Python ela é um inter. Joia? Então, vamos lá. O que eu estou fazendo? Eu estou atribuindo a preço unitário o valor 10. Então, eu estou jogando aqui dentro da variável preço unitário 10.
Perceba que no visual, olha, essa setinha é o comando de atribuição. Eu vou jogar lá dentro 10, o valor 10. Então, sempre que você tiver uma setinha no visual, em pseudocódigo, você sabe que eu estou jogando, guardando dentro de uma variável determinado valor. Em quantidade, eu estou jogando o valor que está dentro de, estou jogando 5. E dentro de total, o que é que eu estou fazendo? Estou fazendo uma atribuição. É uma atribuição, do mesmo jeito, gente. Tem as pessoas que estão errando quando é um processamento, acham que não é atribuição. Quando eu faço um processamento e quero guardar o resultado desse processamento dentro de uma variável, eu tenho que atribuir. E aqui o que é que acontece? Nos dois primeiros casos, eu estou tendo uma atribuição direta de um valor específico. Eu estou jogando 10 e 5 dentro dessas variáveis. Mas na segunda opção, eu não vou jogar preço unitário X quantidade. Eu vou jogar o resultado dessa operação dentro da variável total. Então, o que ele vai fazer? Quanto é preço unitário? Olha, preço unitário é 10. Quanto é quantidade? É 5. Então, multiplica 10 vezes 5 dá 50 e joga 50 aqui dentro de 10. Se eu mandar printar isso na tela, ele vai printar lá o preço, o total vai printar 50. Esse aqui é o mesmo algoritmo, só que em fluxograma. Olha só, pessoal. Isso aqui não é uma entrada de dados, perceba, é um processamento, é tanto que está um retângulo. Então, uma atribuição direta dessa forma é um processamento. De que tipo de atribuição? Eu estou atribuindo um valor a uma variável, então eu estou processando. Agora, se eu quisesse que esse dado viesse de fora, aí sim era entrada e a gente vai especificar lá quando nós chegarmos no item entrada. Então, ó, eu vou apagar um pouquinho aqui, porque já está muito garranchento, né? Como sempre, minhas coisas sempre uma garrancha. Deixa eu limpar aqui nossa tela, porque agora a gente vai fazer o seguinte. Então, olha, preço unitário, eu vou chamar isso de código 1, de linha 1, de linha 2 e de linha 3, tá? Então, olha, essa linha 1 faz exatamente o que essa linha 1 está fazendo. A 2 faz isso e a 3 faz isso. Então, se eu executar isso, é a mesma coisa de eu estar executando isso. Ou seja, eu estou atribuindo 10 a uma variável chamada preço unitário. É a mesma coisa daqui. Na segunda linha de código e no segundo bloco de código do meu fluxograma, eu estou atribuindo o valor 5 à variável quantidade, que é NT. E no terceiro bloco, eu estou fazendo um processamento também. Agora, o que eu vou jogar lá é a quantidade vezes o preço unitário, que no caso vai ser 5, de novo, vezes o preço unitário, que é 10. Então, aqui eu vou jogar 50. Perceba, pessoal, é o mesmo código. Tem um início e tem um fim. Todo algoritmo tem que ter um início, tem que ter um fim. Tem um início, tem um fim, executa a mesma coisa. Então, olha, atribuir um valor a uma variável, jogar lá dentro. Isso não é uma entrada de dados, é uma atribuição direta. Então, isso é um processamento. Processamento de atribuição. Quando é que eu uso isso, Isabela? Quando eu não preciso pedir ao meu usuário e eu sei que eu tenho um dado já para guardar dentro de uma variável. Isso acontece também com as constantes, é uma atribuição direta. Vamos à frente. E aqui a gente tem uma questão que eu já trabalhei com vocês sobre memória. Memória é aquilo que vai ser guardado dentro da memória do nosso programa e que nós não enxergamos. Tá? É aquilo que a gente não enxerga. E o vídeo é aquilo que a gente enxerga. Então, eu tenho aqui a minha simulação na atividade. Uma atividade um pouquinho grande, mas vocês vão ter 2 semanas para responder. Eu tenho aquilo que vai ser guardado na minha memória e aquilo que vai ser escrito no vídeo. E para cada probleminha, a gente tem que saber o que vai ficar na memória, ou seja, aqui nós não vemos, vou botar não ver, e aqui nós vemos, tá? Aqui a gente não vê e aqui a gente vê.
seja, aqui é o que vem para a tela do computador. É a tela, é o vídeo, é essa tela que vocês estão vendo. Então, vamos lá, executando. O que nós vamos fazer agora é justamente executar o nosso programa. Como o pseudocódigos ainda executa lá no Visual, mas fluxograma nós não conseguimos executar, pelo menos com as ferramentas que nós temos, o que a gente vai fazer? Nós iremos executar passo a passo, passo a passo. Então, vamos lá. Iniciou. No início, a gente não faz nada, só é início. Vamos executar esse primeiro código aqui. Então, no primeiro código, o que é que ele está fazendo? Ele está jogando dentro de preço unitário 10. Então, na minha primeira unidade de memória, que é o primeiro passo, eu vou guardar 10, ok? Então, executei isso aqui. Na minha segunda unidade de memória, o que é que vai fazer? Ele vai receber a variável quantidade e vai ser guardado 5. Então, quando eu executar isso aqui, na minha primeira unidade de memória, eu vou guardar o valor 5. Na terceira linha, quando eu executar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 5. Quanto é quantidade? Aí ele olha, quantidade é 10, porque ele já está guardado na memória. Então, ele vai ver, quantidade tem um conteúdo? Tem. Vê quanto é, ele vem. Na verdade, quantidade é 5, perdoe-me. Então, quantidade é 5, então pega esse 5 e bota aqui. Quanto é o preço unitário? Vai lá na memória onde está o preço unitário. O preço unitário é quanto? É 10. E aí ele vai e multiplica 5 por 10, que vai dar 50. E esse novo valor é o valor da nova variável que vem para a terceira local da memória. No caso aqui vai ser guardado 50. E a gente finaliza nosso programa. Perceba que nesse programa a execução dele só teve dados, só teve mudança da memória, nada foi escrito na nossa tela do usuário. Então, se cair na prova uma tabelinha dessa, pedindo para que vocês preencham a memória e o vídeo, sempre vai ter os dois, embora só escreva na tela ou se só tem alguma coisa no vídeo ou na memória. Tá? Mas vai estar lá para vocês preencher, porque a gente precisa saber se vocês entenderam o que é memória e o que é escrita em tela, ok? Então, a resposta disso aqui, desse comando de atribuição, que a gente só está atribuindo, seria na memória, na posição 0 teria 10, na posição 1 teria 5, na posição 2 teria 50. Tá joia? Vamos à frente. Aqui é o preenchido para quando vocês estiverem estudando. Outra aqui, eu tenho agora o mesmo problema, ó, preço unitário, total, quantidade, real, inteiro, é o mesmo problema. Ele vai pedir o preço unitário, vai jogar 10, os mesmos valores, quantidade jogou 5 e multiplicou o preço unitário pela quantidade. O que é que mudou agora, pessoal? Que ele vai escrever no final, ou seja, nós temos uma saída. Agora nós temos saída. Saída é tudo aquilo que nós colocamos para fora do nosso programa, ou seja, aquilo que nós escrevemos na tela para que nosso usuário consiga enxergar, consiga ver. No Visual, né, no pseudocódigo, o comando é escreva. No Python, a gente vai ter o print, tá? Print, abre parênteses, alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser textos, entre aspas, ou pode ser diretamente a variável aí dentro. Gente, tem gente fazendo isso, ó. Ó, print igual a isso. Isso aqui é errado, pessoal. O igual é uma atribuição. Eu só posso utilizar o igual quando eu estou jogando alguma coisa dentro de uma variável. Nesse caso, ele iria entender que eu estava tentando jogar alguma coisa dentro da variável print. Só que print é uma palavra reservada do Python, ou seja, já é uma palavra que tem uma função. A função dela é o quê? Escrever na tela. E aí sempre está dando erro. Já 2 pessoas me mandaram o código que estava desse jeito. Eu observo o print. E sem entender. Gente, nunca use o igual depois do print. O igual é só quando você quer jogar alguma coisa dentro da variável. Ok? Então, dito isto, vamos lá. Deixa eu apagar aqui.
Vamos à frente, ok? Vamos depurar aqui agora, vamos entender. O fluxograma é a mesma coisa, ó, um processamento, outro processamento, outro processamento. Atribuição direta, um processamento é atribuição direta, que eu estou jogando dentro da variável preço unitário. Outro processamento é atribuição direta, e aqui o processamento com base no resultado de uma operação. Então, quando ele calcular essa operação, ele pega o resultado dessa operação e vai guardar aqui. Quando guarda, já é o resultado final. A novidade é que no final ele vai escrever o quê? Vai escrever na tela do usuário. Olha o símbolo de escreva aqui. Isso aqui é o símbolo de escreva do fluxograma. Vamos ver como é que fica lá na nossa tabela de simulação? Então, vamos executar a primeira linha de código, essa daqui. Preço unitário recebe 10. Então, na nossa primeira unidade da memória, que é a de endereço 0, a gente joga 10 lá dentro. O segundo bloco, joga dentro de quantidade 5. Então, na nossa segunda unidade de memória, a gente guarda o valor 5. Na terceira, ele vai fazer esse processamento. Vai pegar 10, multiplicar por 5, ou vai pegar 5, multiplicar por 10 e guardar dentro de total. Então, aqui eu vou guardar 50. Nada mudou. Agora, aqui para executar essa, o que é que vai ser? Uma saída. Qual é a saída? Total. A variável total. Perceba que ele está pegando total aqui a variável. Se tivesse entre aspas, eu iria escrever a frase, né? Total entre aspas. Ou seja, a palavra total. Mas nesse caso está sem aspas, significa dizer que eu quero pegar o valor que está dentro da variável total e escrever na tela do usuário. Qual é o valor que está dentro em total? 50. Na tela do usuário é escrito só 50, porque ele só manda escrever o que está dentro de total, tá? Então, ó, a gente já viu como atribuir dados, a gente já viu como guardar na memória e o que é feito memória e usuário. E nós já vimos também o que muda quando a gente introduz no código uma saída de dados. Agora vamos lá para... Isso aqui é a resposta para quando você estiver estudando. Vamos lá agora para as entradas. Nós sabemos que em entrada a gente tem que utilizar o layer no Python input, né? Mas vamos ver aqui, o problema continua o mesmo, tá? Só que nesse caso, em vez de eu atribuir 10 e 5, eu vou pedir o preço unitário ao usuário e vou pedir também a quantidade ao usuário. Então, olha, vamos lá. As variáveis são as mesmas, que nós já estamos trabalhando, preço unitário total e quantidade. Aí, esse problema nós já trabalhamos em sala, tá? Eu só estou mostrando em um outro aspecto. Então, ó, primeira linha, ele escreva. Então, nós temos uma saída de dados aqui. Então, vai ser escrito na tela isso aqui, ó, digite o valor unitário. Depois, ele vai ler o que? O dado que o usuário escreveu, digitou Enter, entrou o dado. Então, perceba que aqui o valor fica a critério do usuário. Ele pode digitar 10, 20, 1000, 30, 40, 50, o que ele quiser. Aqui eu tenho uma entrada de dados. Então, ele vai pegar o dado que o usuário escreveu, depois da mensagem, jogar aqui dentro. Escreva, digita a quantidade. Eu agora estou pedindo a quantidade. Então, aqui eu tenho outra saída. Quando ele digita a quantidade, ele tem que ler essa quantidade que entrou. Então, aqui eu tenho a entrada. Então, eu tenho um processamento de entrada aqui, ó. Ó, processamento não, desculpa, gente. Instruções primitivas de entrada nessas duas linhas de código. No final, ele continua fazendo o mesmo processamento, que é multiplicando a quantidade pelo preço. E no final, ele continua escrevendo quanto é que está lá. Então, aqui no fluxograma... continua da mesma forma, eu tenho uma saída, ó, perceba que o fluxo, o desenho tá tipo uma minhoquinha, né, uma ondinha embaixo. Depois, aqui ele tá pedindo o valor unitário. Depois que o cara digita, ele lê. Perceba que, ó, ele é uma subidinha para cá, já é diferente nossa forma geométrica. Depois ele pede de novo, olha, outra pedida aqui, digita a quantidade. Ele lê a quantidade, executa, né, o processamento e depois escreve na tela. Vamos ver como é que isso muda na nossa tabela de simulação? Nós temos
Temos aqui a memória e o vídeo do usuário. Então, vamos executar essa primeira. Quando ele executa isso é uma saída. Então, vem para o vídeo, ó. Digite, vai ser escrito exatamente o que está lá. Digite o valor unitário. Tá? Vou colocar assim abreviado, mas teria que sair igualzinho a esse aqui, tá, pessoal? Aí vai ficar aqui esperando para o cara digitar. Vamos supor que Isabelle vai digitar aqui, vai digitar 37, tá? Digitei Enter, o que é que ele vai fazer? Vai ler o preço. Quando ele lê esse preço, ele guarda aqui, ó, 37. Guardei o 37. Aí agora ele vem para a próxima. Digita a quantidade. Vai ser escrito na tela do usuário. Digite vou botar aqui NT, tá, gente? Mas esse texto aqui, quando vocês estiverem escrevendo, vocês têm que deixar igualzinho ao que tá aqui. É porque para gravar aula fica mais complicado. E fica esperando que eu digite. Eu vou colocar 3, tá? E aí ele, quando lê essa quantidade, o que é que ele vai pegar esse 3 e jogar dentro de quantidade? E aí guarda na minha segunda unidade de memória. No próximo ele vai multiplicar. Quantidade é 3, o preço unitário é 37, 3 vezes 37, 3 vezes 7, 21, 6, 7, 8, 81. Então, aqui dentro vai ser guardado 81, se eu não estiver passando vergonha, tá? 81. Então, guardei 81. Perceba que da forma que tá, eu deixo que o meu código seja genérico. Então, eu deixo para que qualquer entrada que seja dada, o código funcione. Tá? Então, eu não estou mais focando em 5 e 10, como eram antes. Os programas sempre são assim, genérico, vai ser com base na entrada do usuário, porque eles não podem ser customizados apenas para um tipo de usuário. Depende do problema. No final, o que é que ele vai escrever? Ele vai escrever na tela o que está dentro de total, que no caso é 81. Aqui ainda vem 81. Então, perceba, gente, que nós saímos apenas de uma atribuição onde tinha valores só aqui na memória. Esses valores já eram pré-definidos. Passamos a escrever na tela, né, o valor, o resultado final. E depois, com o processo de entrada de dados, tem um ping-pong. Escrevo na tela pedindo, o cara digita, eu guardo na memória, depois eu... Eita, volta, bater ali no... Ainda bem que fica aqui. Depois eu escrevo na tela de novo, ele digita, eu faço o processamento e digito. Então, esses são os passos dos processamentos primitivos de dados, ok? Aqui eu tenho outro exemplo. O que é que vai acontecer? Eu atribuo a atribuo 30, a B eu atribuo 20 e a C eu atribuo 20 mais 30. No caso aqui vai ficar 50. Eu vou escrever na tela o valor C, que está dentro de C, que é 50. Depois eu escrevo 10, jogo 10 em B. Depois eu escrevo na tela o que está dentro de B e C. Depois eu faço uma mudança no que está dentro de C e escrevo depois na tela o valor de A, B e C. Perceba que os valores de A, de B e de C estão mudando ao longo do tempo, gente. Ó, A começa com A, né? A começa com 20, com 30. A não muda, olha. Perceba que eu não tenho mais nenhuma atribuição a A. Mas B começa com 20 e depois B muda para 10. Isso tem que mudar também lá na nossa tabela de simulação. Eu tenho aqui o mesmo código, ó. Esses 3 primeiros aqui são essas 3 primeiras atribuições, é a mesma coisa. Eu escrevo na minha tela, depois eu faço uma nova atribuição, escrevo na minha tela, faço uma nova atribuição e por fim escrevo de novo na tela. Vamos ver lá como é que vai ficar a minha tabela de simulação. Eu deixei até um pouco maior aqui para a gente testar. Então vamos começar. Trouxe o pseudocódigo agora porque o fluxograma estava muito grande. Então, ó, esqueci de dividir aqui, né? Vou dividir a memória aqui, tá, gente? Fica melhor. É só A, B e C. Então, vamos lá, a gente agora vai ter que ir mexendo nas coisas. Então, a primeira coisa, eu vou executar. A recebe 30, então, A é 30. B recebe 20, guardo 20. E C vai receber A mais B. A é 30, B é 20, vai dar 50. Aí, ó, escreva na tela C.
Vou escrever na tela do meu usuário 50. Escrevi. Então, até agora eu já fiz. O que é que vai acontecer, pessoal? Eu agora tenho um outro valor que está sendo jogado dentro de uma variável que já tem valor. O que é que vai acontecer? Ele vai sobrescrever. Ele vai, em cima do 30, digitar 10. Então, o 30 some e a variável B agora vai mudar de valor. Então, esse valor aqui, que é o de B não, o B vai receber 10, B é 20, no caso, B é 20. Então, esse valor que era 20, ele vai sumir e agora ele vai passar a ser, vou mudar de cor aqui da minha caneta, ele vai passar a ser 10. Tive uma mudança agora na minha variável. O 20 foi-se embora, não existe mais 20. 20 recebeu 10 agora, B recebeu 10. E aí ele pede para escrever na tela agora B e C. Quanto é que está dentro de B? 10. E ele escreve 10. Quanto é que está dentro de C? 50. E ele escreve 50 na frente. Ok? Aí ele agora vai mudar o valor de quem? De C. C vai receber quem está dentro de A, que é quanto? 30. Mas quem está dentro de B? B agora é 10. 30 mais 10 dá 40. Então, esse valor que estava dentro de C vai ser apagado e vai ser substituído por 40. No final, ele pede para escrever o valor que está dentro de A, de B e de C. E aí ele vem. Quem é que está lá em A? 30. 30 não mudou. Quem é que está dentro de B? 10. Quem é que está dentro de C? É 40, né? 40. Então, perceba que os valores das variáveis foram mudando e isso foi mudando o que está dentro lá da nossa memória. Quando a gente vai mandando escrever, a gente consegue ver isso aí. Tá aqui o código, tá? Executando. Eu coloquei até assim o sentido de atribuição aqui só para vocês verem, para ficar na memória melhor, para vocês saberem quem é. Eu até aconselho que vocês utilizem essa lógica, tá? Recebe 30, porque perceba que eu me atrapalhei nessa estrutura aqui, sem saber quem é quem. Tá? Mas vocês podem ir colocando assim os valores aqui. Agora não é mais A e B, já é com os dados. Aí pode até colocar aqui na frente 40. Aqui pode botar 50, tá? Fica melhor para vocês visualizarem. Tá? Aqui tem, ó, uma rachura para vocês saberem em que momento é feito. Então, esse momento aqui é executado quando eu estou fazendo essa linha de código que está na mesma cor. Esse momento vem para cá, nesse momento que eu faço aqui, essa mesma cor, tá? E era para ser esse aqui, laranja. Mas não tem problema não. Vocês já entenderam, eu já expliquei na aula, tem aí. Ok, pessoal? Ó, nossa primeira parte da aula finaliza aqui. Hoje a aula vai ser gigante, então essa aula já tá com o quê? Com 28 minutos. Ainda vai ter 2 aulinhas para hoje, só que vocês vão ter até de domingo a 8 para responder a atividade. Não se assuste, a atividade vai ser realmente grande, tá? Então, eu nunca passei uma atividade grande como essa para vocês, mas é necessário, tá? Até daqui a pouco com a construção de algoritmos, parte 3.